Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já está começando mais uma edição do Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional. Hoje, segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. E já vamos trazer aqui o nosso camarada, companheiro, Jonas Carreira, o nosso colaborador, o nosso comentarista, o analista político que fala de Brasília. Jonas Carreira, seja muito bem-vindo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas, espectador e espectadora da TVC Jornalismo e da TV Mais. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar iniciando a semana aí com você nessa live aí do Jornal Mundial. Tamo junto. É isso aí, Jonas Carreira. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Você também seja bem-vindo aí para quem já está aqui em nossa live. Para você que acompanha a nossa live, é muito importante que você venha aqui para o chat. É aqui no chat que falamos o tete a tete, o cara a cara, o rosto a rosto. É aqui no chat que você pode mandar a sua mensagem, a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão. E já vamos repercutir por aqui os principais destaques desta segunda-feira e a nossa manchete principal. E essa manchete aí repercutindo já desde o começo da manhã, do horário aí, portanto, matutino. O Bolsonaro desvia 90 milhões de ajuda aos pobres e entrega para aliados ricos. Então, aquele repasse aí para comprar tratores, né? Inclusive aí tratores subfaturados. Superfaturados, perdão. Então vamos falar desta notícia de repercussão nacional. E outro destaque, só que de repercussão internacional, China pede para Joe Biden pensar muito antes de se intrometer na situação de Taiwan. Então essa polêmica toda agora saindo um pouco da Rússia e trazendo a China como mais um protagonista aí de toda essa situação. Aquela história, a China sempre fazendo todo esse papel de protagonista, mas sem fazer muito alarme. Então é isso que assombra, que assusta o império aí, portanto, o império governado aí comandado por Joe Biden. E outro destaque internacional, já vamos falar também do mundo que atinge mais de 100 milhões de pessoas refugiadas, informa a ONU. Isso é muito preocupante, praticamente a metade, Jonas Carreira, da população brasileira. A população teve que sair do local onde morava, mesmo sendo um deslocamento interno de algum país, mas o sujeito morava, por exemplo, no Nordeste, teve que sair do Nordeste e ir para São Paulo, de algum outro estado, por exemplo, aqui no Brasil, ou então o sujeito que morava em algum outro país teve que sair às pressas, urgentemente, pessoas perseguidas, pessoas aí que estavam passando dificuldades financeiras, fome, tiveram que deixar os seus locais de origens. Portanto, vamos repercutir também este destaque internacional. Já peço para quem está chegando agora, você que nos acompanha por aqui, e já solicito aí para você fazer a inscrição aqui em nossos canais, para acompanhar diariamente aqui o Jornal Mundial. Faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like. É importante você tocar o dedão aqui no dedinho. Bom, e aqui sempre é importante você fazer isso nos 3 canais, esse pool aqui de canais, a TVC Jornalismo, TV Mais e também o canal Jonas Carreira. Faça a inscrição, toque o sino e deixe o seu like. Bom, vamos então repercutir esta principal manchete, a manchete que abre aqui mais uma edição do Jornal Mundial. Então já vamos trazer aqui esta repercussão, uma repercussão muito negativa aí para
o povo mais sofrido aí, brasileiro, o trabalhador desempregado, as famílias que estão hoje sobrevivendo aí à base de pouca refeição e muitos praticamente sem nenhum tipo de refeição. E agora o Bolsonaro desvia 90 milhões de ajuda aos pobres e entrega para aliados ricos. Olha só, o governo federal retirou cerca de 90 milhões de reais que seriam usados para reduzir o impacto da pandemia de Covid-19 em comunidades pobres e destinou o recurso para a compra de tratores. É isso mesmo, compra de tratores. Tirou do mais pobre, do mais necessitado, para comprar tratores e para ajudar esse lado aí que não está, neste momento, tão necessitado como é o caso aí de quem está na rua aí no relento, né? Quem está passando fome, quem está sem abrigo. E, portanto, esta matéria é publicada hoje na Folha com repercussão no Brasil de fato. Então, os equipamentos foram adquiridos pelo Ministério da Cidadania no âmbito de uma ação voltada às famílias de extrema pobreza da zona rural. Então, para as famílias aí, dá para imaginar a situação dessas famílias aí nas zonas rurais, e são famílias que, neste momento, precisam de uma ajuda fenomenal. E aí, simplesmente, esse desgoverno resolve comprar tratores. E o que está ainda rolando além disso, né? Além de toda essa falcatrua, é um ato de corrupção, queira ou não, é um ato de corrupção. Além disso, o que está acontecendo? Essa compra aí de tratores, né? É uma compra de tratores que vai, com certeza, ajudar uma camada empresarial aí, na agricultura, e também, que são aliados dele, né? Aliados desse desgoverno, e também ajudar o vendedor de trator, que vai ter um superfaturamento, e, portanto, é aquela moeda de troca aí, como falamos por aqui com o Jonas Carreira. Ô, Jonas, a moeda de troca continua forte e, portanto, acredito que é mais uma moeda de troca aí, é o governo transferindo, né, riqueza que seria para sanar, ou seja, amenizar toda a dificuldade da pobreza, e é para engordar os cofres de uma pequena camada da sociedade aí, Jonas Carreira. Valdo, nesse desvio de dinheiro 3 problemas, né? O primeiro, que eu acho que não é muito importante para um governo Bolsonaro, é que esse dinheiro era direcionado às famílias que sofreram pelo descuido social, econômico que a Covid-19 nos trouxe aqui no Brasil. Então, acho que esse problema não importa muito para esse governo. O segundo problema é que a área não teve área técnica. Então, não teve um sistema para administrar essas compras, e o que vai acontecer? Esses equipamentos vão ficar parados, não tem finalidade nenhuma, para onde vai, o que vai acontecer com esses equipamentos. Isso nos leva a crer, como você disse, né, Valdo, que há uma ajuda aí aos empresários que vendem os tratores, e também um esquema de superfaturamento que deve ser investigado pelo TCU. O terceiro problema, que é a cara de pau do governo, né, em dizer que esses equipamentos não têm a finalidade de ajudar o que era o objetivo do dinheiro, né? O que o dinheiro tinha um objetivo de ajudar o agricultor pobre com sua família pobre, o camponês que tem a sua família pobre dentro do campo, né? Que sofreu aí a crise da Covid-19. E o governo, na maior cara de pau, está dizendo que a compra desses tratores era justamente para ajudar. Onde já se viu um camponês
um camponês trabalhar com um trator que, às vezes, não tem nenhuma terra de 100 metros quadrados. Então, assim, é a cara de pau do governo, a falta de técnicos para administrar a compra desses equipamentos e a falta de sensibilidade e empatia com as famílias que sofreram com a crise pandêmica. É um absurdo, Valdo, que o que está acontecendo no Brasil é um esquema de pilhagem, tanto no estrangeiro, com a vinda do Elon Musk, também como dos próprios latifundiários que existem desde as capitanias hereditárias da história do Brasil colônia. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, na companhia do nosso Jonas Carreira, ele é comentarista, analista político, que fala de Brasília. E já peço para quem chegou agora, você que está acompanhando meramente, de maneira passiva, né, venha ser um agente ativo aqui no chat. É aqui no chat que tudo acontece. Aqui no chat você pode mandar a sua mensagem, você pode mandar a sua sugestão, a sua crítica, a sua opinião. Então venha para o chat e aproveite aí para também interagir por aqui. Já peço para você, então, que deixe a sua mensagem, deixe aqui a sua opinião, sua crítica, a sua sugestão. E também peço para quem chegou agora, você que ainda não está inscrito aqui nos canais, faça a inscrição, toque o sininho para ser notificado e deixe o seu like. Bom, a próxima manchete, a próxima notícia, já vamos falar dessa notícia internacional. A China pede para Joe Biden pensar muito antes de se intrometer na situação de Taiwan. Então, mais uma vez, aí a China mandando aquele recado forte para os Estados Unidos, para o chefe do império. Então, nesta segunda-feira, 23 de maio, o representante, ou seja, o presidente, perdão, dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que os Estados Unidos estão prontos para responder militarmente e defender Taiwan em caso de invasão chinesa. Em resposta à declaração de Biden, o Ministério das Relações Exteriores da China pediu para os Estados Unidos terem cuidado com questões relacionadas a Taiwan. A matéria é publicada aí na agência Sputnik. Então, o que diz aqui, o que o Biden fala nessa declaração do Biden aqui, é que o caso aí de invasão chinesa. Mas aí o cara pálida de Joe Biden, o Jonas Carreira, o Joe Biden está dizendo que a China, se a China invadir, mas Taiwan não é invasão, Taiwan é um território chinês, então não existe invasão. Para começar, ele tem que estudar um pouquinho, não existe invasão no território de Taiwan, porque o território de Taiwan é um território chinês. Então já começa por aí. E aí tem uma resposta forte aqui também já do Wang Wenbin. Ele diz aqui: nós insistimos que os Estados Unidos respeitem sinceramente o princípio de uma só China e os 3 comunicados conjuntos sino-americanos, a cumprir seus compromissos em não apoiar a independência de Taiwan e a serem cuidadosos em suas palavras e ações sobre as questões de Taiwan, bem como a não ouvirem ou enviarem qualquer sinal equivocado às forças separatistas na ilha, afirmou o porta-voz aí do Ministério de Relações Exteriores chinês, portanto, o Wang Wenbin. Então, isso aqui é aquilo que eu já comentei lá na escalada aqui de manchetes do Jornal Mundial, porque a ideia dos Estados Unidos é exatamente gerar focos de conflitos. Então, tem esse conflito estimulado por eles entre Rússia e Ucrânia. Eles estão já programando outros conflitos, mas agora provavelmente a bola da vez
vai ser a China e eles vão usar exatamente a Taiwan para ser exatamente aquele boi de piranha, né? Para ser aquele boi de piranha para usar Taiwan, como foi usado toda essa questão da Ucrânia, para ter um motivo aí de vender arma, ter um motivo aí de aguçar o mundo todo contra a China, como foi o caso, o que eles fizeram com a Rússia, né? Eles jogaram o mundo todo contra a Rússia, quer dizer, o mundo todo entre aspas, porque se pensarmos em termos de quantidade, né, a maioria dos países, eles estão numa posição neutra, leia-se numa posição neutra pró-Rússia, porque para não simplesmente serem cancelados, ninguém declara diretamente o apoio à Rússia, mas na prática é um apoio à Rússia. Então eles querem fazer a mesma coisa agora contra a China, porque provavelmente é a bola da vez. Pode ser a China, pode ser também a Coreia do Norte, pode ser qualquer outro país, como algum país ali do Oriente Médio, pode ser, por que não também, a América Latina como um todo, né? Já estão botando aqui as unhas aqui já na América Latina, pensando em eleição, já de olho no petróleo da Venezuela. Então, por aí vai, Jonas Carreira. Queria ouvir você também sobre toda essa situação. O que acontece, Valdo, com Taiwan é que os Estados Unidos já alimenta Taiwan, e principalmente os blocos separatistas lá dentro, com armamento. Então, os Estados Unidos há muito tempo vem escalando essa tensão separatista dentro de Taiwan. Eu fico lembrando, logo no início da pandemia, muita gente dizia, principalmente essa turma mais zen, né, do pensamento progressista, diziam que o mundo ia entrar numa paz, né, em sua totalidade depois da pandemia. O ser humano ia na quarentena pensar, né, num mundo sem guerra, todo mundo ia trazer uma pomba da paz, né, depois da pandemia, não. O que acontece é que os Estados Unidos, o imperialismo, derrubou um cara que se colocava como um fascista, né, que a gente pensava que ia trazer a guerra, trouxe um democrata que se dizia pacífico, e o cara está trazendo mais guerra ainda, o cara está escalando mais guerra ainda, e a eleição dele, a candidatura dele foi toda patrocinada pelos senhores das armas. E os Estados Unidos volta naquele período em que caiu a máscara, em que ele se mostrou que era um país imperialista em 1991. Mas veio a crise pandêmica e mudou o contexto geopolítico dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, que é comandado pelo sistema sionista e pela indústria das armas, decidiu voltar e retroceder ao princípio de 1991, com o Joe Biden escalando guerra à torto e direito. E como a gente denunciou ontem, né, Valdo, os tempos são outros. E como o próprio Stefano colocou aí, a China consegue dialogar frente a frente com os Estados Unidos, não só a China, como a Rússia, em termos de armas nucleares. Então os tempos mudaram, os Estados Unidos não tem aquele poderio todo que tinha em 1991, e o sistema unipolar está declinando cada vez mais. Valdo. Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político que fala de Brasília. O Jonas que colabora aqui com o Jornal Mundial, o Noticiário Nacional e Internacional. E já peço para quem chegou agora, para você que está chegando neste momento, você pode participar aqui em nosso chat, venha para o chat, deixe aí um pouco como um agente aí passivo, né? E venha ser ativo aqui no chat que você pode interagir, pode mandar a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão. Aqui você pode fazer como a Deneide, que chegou por aqui, ela diz boa noite, Valdo e Jonas, também o Stefano Barbosa, ele diz Taiwan é chinês, exatamente. Aí o Biden vem dizer que não, é que qualquer coisa que acontecer lá, a China vai
vai ter aí que se curvar para os Estados Unidos. Mas o território lá, Taiwan, é um território chinês. Por aqui também, o Sandro Luiz. O Sandro Luiz aqui diz boa noite, é isso aí. E também por aqui o Estefano Barbosa, caro Biden, a China entende de diplomacia nuclear. Exatamente, falou aqui o Estefano Barbosa. E apareceu aqui a Marília Tomás, a Marília que estava um pouquinho sumida, é isso, Marília? Mas ela apareceu hoje por aqui, boa noite, companheirada, camaradas, Valdo e Jonas, estamos juntos. É isso aí, Marília Tomás, aquele abraço aí, como sempre, a Marília trazendo aqui bons fluidos. Ainda o Estefano Barbosa, ele diz aqui também, sabiam que o sertanojo é marionete do agronegócio? Além disso, o sertanojo oprimiu a verdadeira música sertaneja, né? Esse sertanojo universitário, né? É isso aí, eu cumprimento aqui então com o sertanojo universitário, e que infelizmente aí tem essa queda aí para o agronegócio, ou seja, é alimentado pelo agronegócio, e o agronegócio, esses sertanojos aí, esse pessoal todo, infelizmente, está nessa narrativa fascista, nazista aí, dessa turma aí bolsonarista. Por aqui também ainda temos o Stefano, ele diz, Bozo roubou 90 milhões, hora do PT denunciar isso. Isso vai custar votos para o Bozo. Tá na hora, já estamos denunciando por aqui, tá todo mundo aí já de olho no que aconteceu. O João Batista diz 13, né? 13, é isso aí, Lula 13. E na sequência vamos trazer outras mensagens por aqui. Bom, vamos repercutir a próxima notícia? E já vamos então trazer aqui esta notícia internacional também, já trazendo aqui toda uma repercussão, porque o mundo atinge mais de 100 milhões de pessoas refugiadas, informou a ONU. Então, isso aqui é muito preocupante, porque é uma população, dá praticamente a metade da população brasileira. Se refugiou em algum canto aí do mundo, e saiu do seu país de origem para outro país, ou então saiu do seu estado, da sua cidade, no caso, essa migração interna, saiu de um estado para outro estado, porque a situação não estava nada fácil. Isso é muito comum, aconteceu muito, acontece ainda, mas acontecia muito em épocas aí, por exemplo, da ditadura militar, o nordestino saindo em peso do Nordeste, vindo para a região Sudeste, região Sudeste, região Sul. E é o exemplo do Jonas Carreira, a família do Jonas, que saiu do Norte e veio para Brasília procurar novas oportunidades. Então, o Jonas aí é o maior exemplo agora desta notícia, falando desses refugiados internos. E tem os externos. O sujeito que sai, por exemplo, aqui do Brasil, vai para Portugal, vai para a França, porque a situação aqui não está nada fácil. Então, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados anunciou nesta segunda-feira que o número de pessoas forçadas a fugir de conflitos, violência, violações de direitos humanos, perseguição, fome, ultrapassou o limite de 100 milhões de pessoas. Então, a notícia é publicada pela Telesur. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ele afirmou que 100 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir das suas casas. Esta não é uma crise de refugiados, mas os refugiados não são a causa. Esta é uma crise política e só será resolvida com solidariedade e vontade política, disse aqui, portanto, o secretário-geral da ONU. E isto aqui
é uma preocupação muito grande, porque temos agora, como exemplo, a Ucrânia, né? A Ucrânia está em torno aí de 6, 7 milhões que estão abandonando o país. E isso, que estão abandonando o país. E tem todo esse trâmite, se somar quem abandonou o país com aqueles que estão se deslocando de um lugar para outro, os que estão saindo, por exemplo, de alguma zona de conflito e tentando alguma outra zona mais confortável dentro da Ucrânia, então, se somar tudo isso aí, já ultrapassa desse número aí, chegando aí praticamente a 14 milhões de pessoas nesse deslocamento. Então, queria ouvir o Jonas Carreira. O Jonas, exemplifiquei aqui você, com a família, que é uma família que saiu do norte para também tentar uma oportunidade melhor, né? Vocês aí que se deslocaram do norte para Brasília, região central, e é um exemplo aí ou seja, de deslocamento interno, mas tem os exemplos de deslocamento externo, sujeito que mora na África, por exemplo, sujeito que mora no Haiti, vem para o Brasil, tem muito haitianos aqui no Brasil, a comunidade também africana. Queria ouvir Jonas Carreira. É isso mesmo, Valdo. Meus avós, né, os avós por parte de pai e de mãe, saíram do norte e vieram para cá no início de Brasília. A minha geração, né, que nasceu em Brasília, não é 100% brasiliense, né? Não é 100% brasiliense, porque meus pais, como Brasília é uma cidade muito nova, meus pais e muitos da minha geração quase não são de Brasília, porque é cidade muito nova. E os meus filhos, se um dia eu tiver filhos, e os filhos das minhas gerações, dos meus companheiros aqui brasilienses, vão ser os verdadeiros brasilienses, né? A gente até brinca com isso é uma brincadeira que tem em Brasília, porque vão assumir aí de verdade o regionalismo brasiliense. Então, Valdo, o mais interessante dessa notícia é a ONU noticiar um relatório que ela mesma causou. Né? Vamos falar de história um pouquinho. Em 1971, na África, a Espanha descolonizou o último território africano que era colonizado, que era o Saara Ocidental. E o Saara Ocidental, na África, esse território, ele é muito rico em fosfato. Assim que a Espanha deixou a colônia, houve uma briga interna entre a África, mais precisamente Mauritânia e Marrocos, para tentar tomar esse território que já tinha uma nação, que era o povo sarauí. Aconteceu uma guerra porque o povo sarauí resistiu por meio da frente. Acho que eu fiquei sozinho. O Valdo caiu. Bom, vamos continuar aqui. Então, assim, a Frente Polisário resistiu a essa invasão do Marrocos e da Mauritânia para tentar construir a sua própria nação com o povo sarauí. E essa guerra durou até 1991, até que a ONU chegou, né, por uma operação chamada MINURSO, para tentar legalizar o território para esse povo que era o dono, de fato, dessas terras no Saara Ocidental. Só que acontece que essa operação da ONU nunca deu certo. E muitos sarauís tiveram que se deslocar do território do Saara Ocidental para a Argélia, no meio de uma guerra contra o Marrocos. E até hoje essa guerra acontece dentro do Saara Ocidental, justamente porque a ONU não teve êxito na condução da MINURSO. Isso acontece não só na África, no Oriente Médio, e está acontecendo agora na Ucrânia. Então, a ONU divulga um relatório com muita cara de pau e muita hipocrisia sobre um resultado que ela mesma ajudou a causar. Então, como é que se diz? É muito complexo a gente ter que comentar um relatório em que foi causado pela própria instituição que está dando o relatório, né? Então, assim, é a geopolítica, né? A leitura sempre complexa de se fazer. Valdo.
Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional, aqui na companhia do Jonas Carreira, o nosso comentarista, o nosso analista político que mora em Brasília. Valdo. Venha para o chat, você pode Valdo. dar uma chegada aqui no chat para você interagir, você pode também mandar a sua mensagem, você pode ajudar aqui a ser protagonista aqui em nosso chat. Fala, Jonas, você ia... Valdo, acho que dessa vez quem caiu foi tu, hein, Valdo? Exatamente, eu senti que eu caí, mas eu voltei, né? Não sei o que é que houve aqui, cara. Eu fiz uma operação aqui, durante o voo, né? Fiz aqui uma operação, senti que eu caí, e aí acredito que você ficou segurando a peteca quente aí, e eu voltei numa boa. Queria, então, mandar aquele alô para quem está por aqui, no nosso chat. Já temos ainda aqui o Stefano Barbosa, neste finalzinho. E já queria mandar aquele alô para quem está chegando aqui neste momento. Mas o Stefano Barbosa, ele diz aqui o seguinte: o Trump é batedor de carteira diante de Biden. Ainda ele diz aqui também que tal a China respaldar Cuba para responder os Estados Unidos e Taiwan? A pergunta aqui do Stefano Barbosa. E ele diz aqui o seguinte: os sarauís são os palestinos do Magrebe. É isso aí, Stefano Barbosa, né? Stefano Barbosa é história. Inclusive, também, né? a bandeira do povo sarauí é muito parecido com a bandeira palestina, da Palestina. Exatamente. O Jonas agora resumiu. E, para fechar aqui, o Stefano diz: um coleguinha de Gustavo Lima ficou bradando contra o comunismo num show. Pelo visto, está com funda, está com o fundo, com o fundo da calça marrom, por causa da eleição, exatamente. Deu aquela borrada básica, né, o Stefano Barbosa, para zoar um pouquinho aí desses macabros bolsonaristas. Então, meus camaradas, vamos ficando por aqui. Queria pedir para você também aproveitar para dar aquele like, fazer a inscrição aqui nos canais. Então, sempre siga este procedimento. Vamos lá, faça a inscrição, dê o like e também toque o sininho para ser notificado. Aqui na TVC Jornalismo, TV Mais e no canal Jonas Carreira. Então, siga este procedimento, que é muito bacana aí para os nossos canais crescerem. Então é isso, vamos ficando por aqui. Um forte abraço aí para todo mundo. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Jornal Mundial, o Jonas Carreira. É isso aí, Valdo. Obrigado a todos e todas aí. Gostei muito hoje. O chat bombou. Stefano sempre aí com a gente. Obrigado, Marília. Obrigado, Sandro. Sandro que entrou em contato com a gente. Cadê o Sandro? Disse que tinha um contato com a Glaze Hoffman e tal. Bloqueou a gente no WhatsApp. Obrigado, Denete. Boa noite, Denete. Tamo junto. Até amanhã, Valdo. É isso aí. Até amanhã, Jonas Carreira. Até amanhã aí para você que nos acompanha por aqui diariamente. Você que já passa a ser aí um militante digital aqui no Jornal Mundial. Agradeço aí todo mundo. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do JM. Um forte abraço. E fala, Jonas. Esqueci de falar do João Batista. Boa noite, João. Não posso esquecer ninguém, não, senão pode se sentir excluído. Boa noite, João Batista. João Batista, né? Então é isso aí. Boa noite para todo mundo. Um forte abraço e até amanhã.